terapêutica de hoje é sobre posturas controladoras que arruinam os relacionamentos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Daqui do meu lugar de escuta, várias horas por dia, por tantos anos, eu posso dizer que assisti de camarote às mudanças de paradigmas dos relacionamentos nessas últimas 4 décadas. Tanta coisa já mudou tanto que às vezes eu me lembro de um fato e penso, não, eu não posso ter vivido isso na clínica. Devo ter lido em algum livro, visto em algum filme, porque é um comportamento relacional muito antigo e baseado em premissas muito ultrapassadas. Eu me lembro de um tempo em que as mulheres passavam as camisas sociais que os maridos vestiam para ir trabalhar, uma por uma, porque só elas sabiam deixar o colarinho do jeito que eles gostavam. Eu já atendi homens, depois que cheguei em São Paulo, inclusive, que me diziam: mulher minha não trabalha fora de casa. Não parece que eu estou falando de um tempo muito anterior? Mas não estou. O que estou fazendo é construindo um raciocínio para dizer que, diante de tantas mudanças, me chama muito a atenção um conceito que nunca saiu do lugar, que continua valendo, apesar de todas as revoluções culturais. Pois é, o controle é um desses conceitos. Desde o século passado, uma coisa que nunca mudou foi o fato de que pessoas controladoras provocam desejo de distanciamento. Um dia, faz tempo também, eu formulei uma equação sobre a natureza humana que é a seguinte: nós necessitamos drasticamente de companhia, mas precisamos dramaticamente de liberdade. E aqui eu me refiro à liberdade de simplesmente ser. Nós temos uma vocação para a nossa própria essência. Podemos fingir, moldar, nos converter, aprender outro modelo interno de ser pessoa, mas a nossa subjetividade vai sempre tentar furar todos os invólucros e brotar. Eu gosto de um verso do Fagner que, de alguma forma, traz esse conceito. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Nós queremos companhia, mas a liberdade de ser o que somos é uma premissa inalienável. Pois a pessoa controladora, ela é uma opositora da liberdade de ser da outra pessoa. E é por isso que no título desta fala terapêutica já comecei dizendo que a postura controladora arruína os relacionamentos, porque arruína mesmo e não há exceções. O tipo de vínculo em que há maior tendência de controle é onde culturalmente residem os grandes conceitos de posse, a relação materna e a relação amorosa. Então, meu objetivo aqui é gerar uma reflexão sobre nossas atitudes nos nossos relacionamentos, para que possamos nos salvar a tempo da possibilidade de estarmos gerando em quem está perto de nós um desejo absurdo de escapar. Eu tenho uma teoria pesada sobre o desejo de escapar. Para mim, o fato de alguém que está perto de nós desejar escapar com uma certa regularidade já é a inauguração de uma infinita solidão. Então, para gerar essa reflexão, vou mencionar 6 constatações terapêuticas minhas sobre posturas controladoras que arruinam relacionamentos, para que possamos tentar nos ver nelas e repensar o nosso jeito de estar neles. Constatação número 1. Posturas controladoras estão diretamente ligadas ao nosso narcisismo. O nosso olhar excessivo para nós mesmos, nossa paixão pela nossa própria imagem,
tem causado danos gravíssimos nas nossas biografias, alguns irreversíveis. O nosso olhar sobre nós e a nossa paixão pela nossa imagem, isso é um conceito bem simples de narcisismo. Eu vejo o narcisismo em todos os lugares e em todas as pessoas. Vocês querem saber uma coisa que eu acho clichê e narcisista, embora não pareça? Essa fala muito comum. Ah, mas eu preciso admirar muito a pessoa para conseguir amá-la. Eu acho isso uma chatice. Primeiro, porque é meio óbvia essa fala. Segundo, porque é uma obviedade transversa, que coloca a outra pessoa num lugar onde o meu olhar é que vai definir se ela é admirável ou não, e, consequentemente, se eu vou amá-la ou vou desprezá-la. Na gênese dessa necessidade de ter uma pessoa tão admirável, não está o amor por ela, mas o meu amor por mim mesma, a minha proposta de me sentir muito bem, de me achar competente diante da sociedade por ter uma pessoa tão especial. Portanto, estamos falando do desejo de uma pessoa e o amor não se sustenta em um único desejo. A relação amorosa só se estrutura mesmo é a partir dos fracassos, portanto, bem longe da idealização. Se eu quero um ser amado intocável, provavelmente é para me amar mais como uma pessoa poderosa, capaz de conquistar essa pessoa. E isso não tem nada a ver com amar o outro. Constatação número 2. O vício do controle tem mais a ver com nossa insegurança do que com a nossa capacidade de liderar a relação. É o inseguro que tenta controlar. A pessoa controladora não é respeitada. Ela impõe medo, não medo dela, mas medo da crítica. Um certo enjoo da presença dela, que vai emitir desagrados, que serão captados por quem está perto como uma subtração de liberdade. E quer saber? A pessoa controladora é assustadora mesmo. Eu tenho medo dessas pessoas, porque eu sei o tamanho do estrago que uma mãe controladora e muito narcisista faz no psiquismo de um filho ou de uma filha. Impõe medo e dissipa o respeito. Uma pessoa que precisa vasculhar um celular para se sentir segura, com certeza vai gerar na pessoa que é dona do celular, seja quem for, parceiro amoroso ou filho, o mais absoluto desprezo. Pessoas controladoras são a imagem da insegurança, o retrato da autoconfiança frágil, pois se sentem incapazes de serem amadas e precisam garantir a permanência do outro pela criação de estratégias. Eu penso que qualquer mecanismo que um casal desenvolver que tenha alguma mínima diferença do sentido de eu sinto prazer simplesmente por viver ao seu lado, já é um anúncio de abismo. Esse prazer de estar ao lado de alguém é um prazer simples. É não rejeitar aquilo que a pessoa é, aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Constatação número 3. O controlador passivo é o mais lesivo ao vínculo. Ele não grita, não impõe, mas quando as coisas não saem como ele gostaria, ele emite sinais históricos de desprazer. Tem gente que fica doente, literalmente. O corpo adoece para manter a outra pessoa dominada. É a pessoa vitimizada que opera um dos mecanismos mais poderosos da civilização, que é a culpa. Toda vez que a gente perceber que gerou culpa em outra pessoa, a gente precisa parar e rever. Porque no conceito de amor ocidental e na construção da família patriarcal reside um núcleo de culpa fulminante. O cristianismo, como preceito civilizatório, é todo estruturado em cima da culpa. Eu nunca atendi uma pessoa, em todos esses anos, cujos sintomas não estivessem também associados à culpa. Nunca.
Em todo o processo terapêutico que já vivenciei na minha vida profissional, em alguma instância um pouco mais profunda, a pessoa que estava em terapia precisou acessar as suas culpas. Não há qualquer alívio emocional sem um confronto com o nosso acervo autoacusatório. É então nessa culpa que o controlador passivo atua. Sem gritar, às vezes até chorando baixinho, numa manipulação extremamente perversa. Constatação número 4. Pessoas controladoras geralmente são traídas e ficam sozinhas no final. Eu sei que é duro dizer isso, mas eu preciso. Isso é um clássico, tão óbvio que nem sei. Quem mais me ensina isso são os adolescentes, mas é uma questão humana generalizada. Eu acho que trair o controlador é um tipo de vingança, um ato motivado pelo desejo de reparação. A premissa inconsciente é: você não me permite ser o que eu sou e eu não estou pronto ou pronta para ir embora, então vou burlar o seu controle para viver alguma coisa que seja só minha e você não tenha acesso. Todo controlador oferece dados para que o controlado consiga burlar a vigilância. E a chance inédita e fascinante de descobrir outro jeito de fazer para não ser descoberto. E de repente a pessoa controlada fica viciada em transgressão, como uma forma de sobrevivência emocional e, às vezes, assustadoramente, também como um grande divertimento. Para isso, ela desenvolve uma enorme capacidade de interpretar os mínimos sinais de controle. Vejam esta fala dos adolescentes. Eu conto tudo para minha mãe, tudo o que eu quero que ela saiba. Que fala pesada, um retrato feio de um afeto mal estruturado. O vínculo, muitas vezes, já se rompeu, mas o controlador continua reinando, distante, sem perceber os rasgos. O controle mata a nossa sensibilidade para perceber, porque nos coloca no lugar da supervisão, uma visão super que provoca tudo, menos a vontade de estar perto. Constatação número 5. Precisar de atenção o tempo todo é uma forma perversa de controle. Aqui eu consigo inserir também o ciúme, a sensação de posse. Se eu pudesse, eu colocaria na cabeça de todas as pessoas a ideia do quanto ninguém é de ninguém. É mais fácil a gente estar com alguém que não queira nos controlar, porque aí a gente precisa exercer o nosso próprio controle, e isso pode ser um exercício muito lúdico. A demanda de atenção constante também é uma manifestação de controle. A mensagem é: fique mais perto, atenda às minhas demandas, olhe só para mim, faça tudo comigo e não me deixe só. Isso é sufocante demais. Só pode existir uma conjugalidade saudável onde as duas individualidades estejam garantidas, sob pena de ser exterminado todo o encanto. Constatação número 6 é a última. A tecnologia, provavelmente para nos controlar, tem nos oferecido recursos para nos tornarmos todos verdadeiros escravos do controle. Eu sei que a tecnologia é muito útil e gera muitos dispositivos de segurança, mas preciso confessar que fico apavorada quando vejo, por exemplo, uma família onde todos controlam todos por um aplicativo de localização. Isso é só um exemplo, mas eu acho verdadeiramente sufocante e cerceador da liberdade. No mundo contemporâneo, a privacidade foi banida. Muitas vezes por escolha nossa, é verdade, mas a escassez de privacidade é um fato social, do qual ainda não temos a percepção dos efeitos nocivos sobre o nosso psiquismo. E a privacidade está intimamente atrelada à liberdade essencial. Vou dizer outro exemplo. Essa nossa possibilidade de dizer exatamente a hora em que vamos chegar para encontrar a outra pessoa gera muita angústia cotidiana.
estamos todos perdendo a conexão com o acaso. Cada vez nos distanciamos mais das convicções necessárias de incerteza. Nós não estamos dando conta de tantos aplicativos concretos e simbólicos de controle. Eu me lembrei de uma história pessoal. Antes da pandemia, meu celular, que era novo, teve um blackout total. E eu ia levar para assistência técnica em São Paulo. A gente mora no interior, a 1 hora e pouco de lá. Pois nesse dia, eu e meu marido tivemos que fazer uma pequena elaboração para conseguirmos suportar a ideia de que eu iria fazer um percurso na rodovia sem celular. Nessa conversa, quando a gente questionou a essencialidade do celular, a gente ficou lembrando, e isso nos ajudou a curar aquele momento, que teve filho pequeno antes de existir celular. E a gente saiu, jantou fora, saiu com amigos, fez muita coisa. A gente até percorreu a Europa de trem, sem nossos filhos, e a gente conseguia ser feliz, sem receber uma foto deles de 5 em 5 minutos. Na verdade, eu não quero mesmo criticar a tecnologia, porque esse é um conservadorismo que eu detesto. Eu não sou negacionista dos benefícios da tecnologia. O que quero dizer é que, como se não bastasse nossa vocação para controlar, ainda temos na contemporaneidade mecanismos digitais que facilitam essa nossa dificuldade. É isso. Eu vou terminar esta fala terapêutica, mas eu vou fazer uma chamada à permissão da liberdade de ser. Eu acho que depois de tantos anos sendo terapeuta, eu me tornei uma missionária da liberdade. E não é porque eu sou boa, não. É porque em todos esses anos eu assisti os desastres dos amores exigentes e os fracassos da maternidade insistente. Enquanto eu pensava neste tema, eu comecei a cantarolar uma música que é do Kid Abelha nos anos 80, eu acho, que é um verdadeiro tratado de controle no relacionamento amoroso. A letra é maior, mas eu vou destacar aqui umas partes que eu me lembro. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. O nome dessa música é Como Eu Quero. E eu vou aproveitar esse título e dizer: se o relacionamento for só como eu quero, simplesmente não vai funcionar. Pessoas não são rascunhos que precisam ser passados a limpo por nós. E se não permitirmos que elas sejam o que elas são, elas vão ser o que elas são, exatamente o que elas são, o mais longe possível do nosso olhar crítico, do nosso domínio e do nosso controle insuportável.